Nos Estados Unidos, Donald Trump assinou uma ordem executiva que reduz tarifas da importação de café, carne vermelha e também frutas. E a gente conversa agora sobre esse assunto com o Roberto Perosa, que preside a Associação Brasileira das Indústrias Exportadores de Carne, a ABIEC. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por atender prontamente aqui a Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e falar sobre essa medida positiva de hoje que impacta o nosso setor. Claro, imagino que vocês estão debruçados nessa decisão dos Estados Unidos. Já é possível ter alguma ideia de qual vai ser o alívio de tributos, de uma taxação em cima desse setor tão fundamental para o agro aqui no Brasil e também que vive das exportações? Sim, olha, lembrando que os Estados Unidos até o primeiro semestre era o nosso segundo maior comprador de carne bovina, né? Primeiro lugar a China, segundo lugar os Estados Unidos, e a gente vinha num fluxo crescente de envio de carne bovina para os Estados Unidos. Com a taxação, isso reduziu cerca de 60%, 70%, né? Lembrando que a taxa hoje cobrada pelos Estados Unidos é de 76,4%. Nós já tínhamos uma tarifa de 26,4%, que se adicionou 10% e depois se adicionou os 40% com as medidas do presidente americano. Essa retirada de hoje, pela interpretação que o nosso corpo jurídico está dando, enfim, o Itamaraty também, vai ser retirado os 10%, né, nessa primeira negociação. Então vai reduzir de 76,4% para 66,4%. Não é uma redução tão grande, mas é um alívio, claro, para que a gente possa tentar aumentar o fluxo comercial. Desde quando foi imposta a tarifação, nós caímos para uma média de 10 mil, 12 mil toneladas mês, frente a um número de 30, 40 mil toneladas até o meio do ano, né? Então, eu acho que a gente pode incrementar um pouco esse volume agora, mas também solicitar ao governo que continue o foco na negociação para a retirada dos 40% adicional. Ô, presidente, e a partir de agora, com essa decisão, como é que se fecham os negócios? Porque o senhor sabe melhor que ninguém que esses contratos de exportação são contratos que levam em conta, por exemplo, o câmbio do dia e a porcentagem do dia, o quanto vai incidir no dia. E se isso mudar daqui a alguns dias também, é uma insegurança para o setor, não é? Não, sim, mas essas medidas, via de regra, assim como foram lá da estabelecimento da tarifa de 40% adicional, ele deu um prazo. Até tal data, tudo que foi enviado, que está na água, não será tarifado. Depois dessa data, será tarifado. Assim como na retirada de tarifas, a gente espera que seja dito o seguinte: olha, a partir de hoje, tudo que ingressar nos Estados Unidos estará isento da tarifa, né? Então, eu acho que essas negociações estão sendo feitas pelo governo brasileiro. A gente tem acompanhado, tem solicitado uma dedicação do governo brasileiro a esse caso, porque os Estados Unidos é muito importante na exportação de carne bovina. Nós exportamos para mais de 150 países, mas o país que nos traz a maior rentabilidade é os Estados Unidos. Então é importante mantermos um bom fluxo comercial com os Estados Unidos para que a gente possa agregar renda e divisas ao nosso país, para um setor que aqui no Brasil gera quase 7 milhões de empregos em toda a sua cadeia. Claro. Ô, presidente, a discussão sobre o tarifaço ainda está em andamento, as negociações estão em andamento. Ontem tivemos uma nova reunião do ministro Mauro Vieira com o governo americano. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o setor conversa muito com as pessoas lá nos Estados Unidos, com o setor lá nos Estados Unidos. É possível esperar o quê? Qual é o otimismo do setor para que esse tarifaço ou seja retirado totalmente e volte a ser como antes, ou para que amenize ainda mais a situação de vocês? Olha, eu acho que a necessidade dos Estados Unidos pela carne bovina é muito grande hoje. Eles vivem o seu menor ciclo pecuário dos últimos 80 anos. Então, a carne brasileira, ela vai para os Estados Unidos, basicamente no dianteiro do boi, recortes do dianteiro bovino, para a elaboração de hambúrgueres, para a elaboração da carne moída, carne processada junto à indústria. Ela não vai para competir diretamente
na gôndola do supermercado com os americanos, com os produtos americanos. Então eu acho que faz todo sentido para o governo americano retirar a tarifação sobre a carne bovina brasileira e a gente possa retomar esse fluxo. A nossa esperança, expectativa e o que nós estamos trabalhando para é que sejam retiradas essa tarifa adicional o mais breve possível. E o comentário e a intenção dos importadores americanos também é de que essa tarifa seja retirada. Então todo o sentimento é para que seja retirada essa tarifa. Eu acho que havia um impeditivo político para isso, que a gente está acompanhando e parece que está havendo esse destravamento do impedimento político. Então, conforme as conversas forem ocorrendo entre o Itamaraty brasileiro, o secretário Marco Rubio dos Estados Unidos, a gente tem uma perspectiva de que isso possa ser resolvido muito em breve. Ô, presidente, desde o começo do tarifaço, a gente sempre discutiu muito quais seriam os caminhos alternativos dos setores, não só do setor que o senhor comanda, mas também de outros. O setor de café é muito prejudicado também. Eu pergunto para o senhor o seguinte, de lá para cá, o que evoluiu em relação a outros mercados, aos mercados além dos Estados Unidos? Olha, vem sendo feito um trabalho pelo governo brasileiro de abertura de novos mercados. Do tarifaço para cá foram abertos 7 novos mercados, né? O Brasil já exporta para muitos países. Veja que a carne bovina brasileira já chega a quase 160 países, né? Então, esse trabalho de abertura de mercado vem sendo feito, é muito positivo. A gente acha que isso, tendo capilaridade, cada vez mais traz segurança para o produtor brasileiro, saber que ele vai poder direcionar a sua carga para o exterior. E lembrando, né, Tiago, que a produção brasileira, 70% fica no Brasil e apenas 30% é o que é exportado. São os excedentes, os cortes menos consumidos aqui no Brasil, miúdos bovinos, né? Então eu acho que a gente tem uma oportunidade de, quanto mais mercados tivermos abertos, mais possibilidade de novos negócios. E em momentos de crise, de estresse com algum grande comprador como esse que nós estamos vivendo com os Estados Unidos, a gente possa ter a opção de redirecionamento de cargas. Hoje, o principal polo consumidor da carne bovina brasileira é a Ásia, né? A China, os países em volta da China, Malásia, Indonésia, enfim, todos os países ali são os países que têm grande potencial para consumir ainda mais a carne bovina brasileira. Então, eu acho que a gente tendo essa possibilidade de novos mercados, a gente fica mais diversificado e com segurança na produção. Mas lembrando que o mercado americano é um grande mercado consumidor, né? Eles têm uma produção muito grande também, mas é um grande mercado importador nesse momento, por conta do ciclo pecuário que eles estão vivenciando, e um mercado com grande margem, o que traz agregação de valor para a produção brasileira. Então, por isso, nós devemos manter o foco na negociação para que a gente possa retomar o fluxo comercial para os Estados Unidos. Roberto Perosa, presidente da ABIEC, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Volte sempre, a gente continua acompanhando essa situação do tarifaço e dos setores aqui no Brasil. Muito obrigado.